Eu achei que eu tinha feito um ótimo negócio, porque nessa maiada ali, ó, eu comprei ela acompanhada com a bezerrinha fêmea, inclusive essa branquinha aqui, eu paguei 8 mil reais. E naquela lá, ó, também 8 mil reais, na baixinha. E ela também veio acompanhada de um bezerro macho, né? Então eu pensei assim, maravilha, estou com 2 vacas, além das outras 3 que eu comprei em outra cidade, que eu paguei 11 mil reais nelas, né? Eu comprei essas 2 aqui na minha região, que foi um achado, né? O casal tinha separado e o esposo resolveu vender as vacas, né? E aí nós compramos as 2, né? Foi um achado. Só que o bezerro dessa vaca, daquela baixinha preta lá, ele era um bezerro macho, grandão, bonito. Eu acho que até por isso meu esposo quis se interessar mais por ela. Ele era muito peludinho mesmo. Aí a gente começou a tirar leite delas aqui, elas se acostumaram. Os bezerros deveriam ter uns 15 dias de vida. De repente, a gente começou a ver que ele ficou meio tristonho e não quis mamar um dia, né? Eu encostei perto dele, comecei a mexer nos pelos, encontrei um monte de carrapato. Aí eu corri lá em casa, busquei uma luva, coloquei e nós prendeu ele no brete. E eu virei esse bezerro de cabeça para baixo praticamente. Comecei e tirei todos os carrapatos, né, orientado pelo meu esposo. Isso era no sábado. No sábado, se eu não estou enganada, no feriado do Dia da Consciência Negra do ano passado. Aí a gente não pôde, nós não tínhamos nenhum medicamento para aplicar nesse bezerro. Até porque os medicamentos que eu tinha comprado para as vacas era só a lactocina mesmo que elas, que eu aplicava naquelas lá, né? E aí eu não tinha os remédios para aplicar no bezerro. Catei todos os carrapatos, né? Passou o sábado, o domingo, na segunda-feira cedo eu parti para a cidade mais próximas, né? No intuito já de comprar os remédios. Comprei os remédios tudinho, né? Procurei na internet o que seria, né? Aí, se eu não estou enganada, era babesiose, né? Só que assim, a gente demorou 2 dias para entrar com os remédios. Nesse demorar, foi na segunda-feira, comprei os remédios, chegamos e aplicamos nele ali, fizemos o que podia, né? Aplicamos soro, os remédios, aí ele ficou meio capenguinha, né? Na terça, quando foi na quarta-feira ele deu uma ribadinha, andou, mamou e nós continuamos com o remédio. Mas aí na quinta-feira, quando eu cheguei no curral, eu vi que ele já estava estirado, ainda aplicamos o remédio, né? Só que o bezerro não resistiu. Ele acabou vindo à morte, né? E hoje eu vejo assim que não só foi falta de cuidado da nossa parte, mas assim, como que eu ia adivinhar que o bendito do bezerro ia estar cheio de carrapato? Apesar que ele era bem peludo, não dava para ver, né? Então, por causa disso, essa benditinha aqui, ó, eu fiquei cuidando dela como se não houvesse amanhã, depois que esse bezerro partiu né, partiu. Porque eu ficava revirando ela direto, né? Mesmo ela estando com o pelinho curto. Depois disso, eu sempre falei pro meu esposo, eu falei assim, sempre deixei uma luva lá no curral. E qualquer carrapatinho que eu via nela, eu arrancava, porque eu fiquei meio traumatizada. Eu não achei que era tão grave, né, dessa forma assim, que poderia levar à morte tão rápido, né, do jeito que foi. A partir daquele dia aí, sobrou os remédios dele, né, eu peguei, tive que jogar fora, porque daí, graças a Deus, ela não deu isso nela. Mas aí, o que eu fiz? Eu peguei e fui lá na loja, comprei outros frascos menores, né, se por um acaso viesse dar nela, guardei, né? Comprei alguns remédios assim preventivos de mastite para vaca, porque eu não tinha, né? Depois desse erro que eu cometi, né, com o bezerro, assim, eu comecei a me informar, né, sobre doenças que poderia dar. E aí eu comprei os remédios para ter em casa, até porque a gente mora longe da cidade, então não pode ficar indo direto, né? E aí não foi só o prejuízo do bezerro, né? Foi com a vaca também, porque
a mãe dele, ela não, no caso essas duas vacas que veio com o bezerro, elas duas não eram acostumadas com a lactocina. E eu, por opção própria, também não quis aplicar nelas, né? Então, eu fiquei só tirando o leite dessa vaca aqui, né? Que é a mãe do bezerro. Ela era uma vaca que dava 12 litros com o bezerro no pé. Meu Deus, Negona, o que você tá fazendo aí dentro do quintal, Negona? Por onde você entrou? Enfim, ela dava 12 litros. Depois que o bezerro morreu, ela foi decaindo, né? Foi caindo. E eu não quis aplicar lactocina nela. E assim, quando foi, acho que em janeiro, eu soltei ela porque ela foi diminuindo bastante o leite, né? Porque faltava o estímulo do bezerro. E aí eu não quis aplicar a lactocina nela. E aí acabei soltando ela. Agora ela tá aí, prenha, né? E vai me dar, eu acredito que um bezerrinho saudável, né? Então, assim, eu ainda tô aprendendo a lidar ainda com as questões das vacas ainda. Não vou desistir, né? Não vou desistir porque, assim, é uma coisa que eu quero mexer, apesar de eu ter prejuízos, né? Tive aí o prejuízo tanto com as vacas quanto com a questão dos bezerros, mas só que, assim, quem nunca teve prejuízo, que atire a primeira pedra. Estou buscando cada dia melhoria. E assim, se você quiser ver a minha história, se de alguma forma te agregar, né? Porque assim, eu estou fazendo os vídeos, não é só para mostrar os meus prejuízos, mas também para mostrar para outras pessoas para não ter. Porque eu tô pagando um preço caro pelo meu sonho, né? Mas eu não quero que aconteça com outras pessoas. E se de alguma forma o vídeo agregar para vocês, curte, comenta, compartilha. Como que ela tá bonita. Sei não se essa semana ela já não coloca esse bezerrinho no chão. E é isso. Olha como a paisagem tá bonita. E assim, pessoal, eu tô falando a minha realidade. A minha realidade, o que eu tô passando. Eu quero mostrar para outras pessoas também. Eu sei que a realidade de cada um é diferente. E é isso. Beijos, fica com Deus.